Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina Gestão de Pessoas. Hoje nós estamos na nossa terceira teleaula e vamos falar de um tema muito importante também, dentro desse processo aí de gestão de pessoas, que é referente ao programa de integração. Como é que ele se dá, qual a sua importância, quem já passou por isso, por uma integração, e o quanto isso faz com que as pessoas se sintam mais acolhidas. Enfim, essa é a nossa temática de hoje. Sou a professora Marilúcia Ricieri e responsável por essa disciplina. Vamos ver lá no quadro um pouco sobre essa primeira reflexão. O que nós precisamos saber, o que nós queremos saber sobre os programas de integração. A própria palavra já traduz um pouco o que nós precisamos estudar. O que é esse programa de integração? Em gestão de pessoas, falamos muito de processos e de programas, porque eles têm uma amplitude maior, têm uma abrangência maior em determinadas áreas. Então, compreender o funcionamento do mercado de trabalho de recursos humanos e qual é o seu impacto na vida do colaborador e no programa de integração. Então, nós vamos compreender o que é o mercado de trabalho, o que é o mercado de recursos humanos e como é que ele interfere nessa dinâmica dos programas de integração. Como é que ele acaba afetando a assiduidade ou a frequência, né? Na verdade, a frequência com que ocorrem os programas de integração dentro da empresa. Então, para ilustrarmos um pouco esse cenário, para falarmos do programa de integração, vocês vão assistir agora o vídeo de abertura. Vamos lá? Olá, nós estamos começando a terceira unidade de gestão de pessoas. Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho? Lembra como foi a sua recepção e como se sentiu na nova empresa? Bom, se você não passou por isso, com certeza conhece alguém que já passou. Ou, pelo menos, deve ter ideia da importância de se receber bem um novo funcionário dentro de uma empresa. A verdade é que quando se integra um profissional, a empresa tem uma chance especial de mostrar o valor que o novo colaborador tem para o contexto do negócio. Ou seja, nesse momento a empresa pode mostrar que o colaborador não está ali só para preencher uma vaga, mas sim para agregar valor, fazer o diferencial na função que vai ocupar. Nessa unidade nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o que fazer no momento da acolhida de um novo profissional. Estamos falando do processo de integração. A integração é o momento em que a empresa apresenta-se formalmente ao profissional. É a chance que a organização tem para mostrar ao recém-chegado o que ele tem a ganhar se permanecer na equipe. Muitas empresas aproveitam a integração para apresentarem os programas de crescimento interno e de desenvolvimento de talentos, por exemplo. Outras acrescentam à integração os benefícios, os direitos e os deveres que o colaborador deve ter a partir do momento em que ingressou no time. Nessa unidade, vamos conhecer então como funciona esse processo. E vamos ver em detalhes o que são e como funcionam os processos de recrutamento, ambientação e socialização. Também vamos aproveitar a oportunidade para conhecermos o mercado de RH, ver como ele se relaciona com o mercado de trabalho e ver alguns dos programas que estão sendo desenvolvidos e implantados por diversas empresas de diferentes segmentos. Tudo pronto? Então vamos começar! Uma nova rotina de trabalho, muita gente nova para conhecer, além de ter que decorar siglas e departamentos. Um novo emprego vem junto com todos esses itens. E é por isso que as empresas se preocupam com a integração dos novos funcionários. A gente tem pesquisas bem claras que dizem que a gente consegue reter 66% mais aqueles funcionários que passaram pelo programa, pelo processo de integração. Os que não passam, a gente pode ter uma perda deles maior do que aqueles que passam. Muitas empresas dedicam algumas horas, dias ou anos para que o novo colaborador se integre ao corpo de funcionários. A primeira atividade dele é um treinamento de 2 dias,
Depois disso, eles passam por uma série de treinamentos que vão complementar, sejam coisas específicas para a função deles, sejam coisas que vão aprofundar o assunto que foi falado durante os 2 primeiros dias. E não é só a empresa que ganha com a integração. Ela também é importante para quem está começando. Realmente, todas essas informações são extremamente importantes para você que está entrando no mercado de trabalho. E tudo isso tem uma grande vantagem no seu dia a dia. Você economiza seu tempo, você trabalha mais focado, dentre outros fatores que favorecem a sua eficiência dentro do trabalho. Na integração, além de receber as boas-vindas, o novo colaborador fica sabendo de detalhes como a história, a missão, a visão, os valores e a política da empresa. Quanto mais informações a gente passar para ele na integração, mais fácil é dele se adaptar. E essa proposta assim, de integração, ela vale tanto para uma empresa pequena quanto para uma empresa de maior porte. Então não importa o tamanho da empresa, quanto mais trazer esse colaborador para junto, né, do que a empresa está querendo, mais fácil é para ele, para ela, né, e para ele enquanto colaborador se comportar e se conduzir aí no dia a dia. Cada empresa elabora o seu programa de integração de acordo com suas próprias necessidades. Quem desenha, né, o programa de treinamento é a área de recursos humanos. É lógico que se eu tiver uma pessoa, né, um colaborador entrando numa área administrativa, eu vou passar para ele informações pertinentes às atividades que ele vai estar exercendo na área administrativa, para que ele não tenha dúvidas, né, dos benefícios que ele vai ter, da visão, da missão, da própria cultura que essa organização tem. Em um dia, a gente não conseguiria cumprir tudo o que a gente precisa falar e as pessoas ficariam perdidas. Na verdade, elas se sentiriam mais perdidas do que ajudadas com aquela informação. Muito bem! Para aplicar e aprofundar os conhecimentos que você vai desenvolver ao longo dessa unidade, lembre-se que temos ainda a SR Situação da Realidade Profissional e as SPs Situações Problema de cada sessão. Nessa SR você vai ter a oportunidade de ajudar Rui, o diretor da empresa Empório Urbano, a entender a importância da gestão de pessoas e como ela está intimamente relacionada com o crescimento do seu negócio. Ao longo das SPs vamos explorar como as ferramentas de gestão de pessoas podem impactar o novo colaborador, vamos aprender a criar um programa de integração, vamos aprender a elaborar um manual de integração e vamos ver como esses programas podem ser aplicados em diversos segmentos de negócio. Então vamos lá! Acesse o seu livro didático, as webaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E lembre-se de acessar também as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão, que são fundamentais para o seu processo de aprendizado. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima! Muito bem. Bom, como ela falou e na reportagem nós vimos a importância de um programa de integração. Vamos ver lá no quadro a nossa situação geradora de aprendizagem. Como ela comentou, que é do senhor Rui, que já está conosco aí desde a nossa primeira teleaula. Ele é diretor de uma empresa familiar pequena, de produtos eletrônicos importados. E ele está começando a investir nos colaboradores e já reconhece a importância de cuidar das pessoas para atingir os seus objetivos. Mas hoje ele precisa compreender um pouco mais o que é esse mercado de trabalho, o mercado de RH, de recursos humanos, como é que se monta um programa de integração, para que ele serve, qual é o propósito, mas nós acabamos de ver agora no vídeo a importância de se acolher, integrar uma pessoa na empresa, como elaborar um manual de integração e alguns modelos de programas de integração em diversos segmentos. Na verdade, alguns segmentos mais para exemplificar a nossa teleaula. Bom, o senhor Rui, então ele está começando a investir nos seus colaboradores. E ele reconhece que para ele atingir esses objetivos, é importante ele saber o que ele faz logo após a contratação do colaborador. Ou seja, contratou, nós vimos isso na semana passada, fez o recrutamento e seleção.
já escolheu, já mandou para o departamento pessoal, já marcou a data da sua admissão, o momento em que ele vai começar a trabalhar. Então, esse processo de integração deve vir concomitante a essa data, coincidindo com o seu contrato, com a sua data de admissão. Ou a partir daí, às vezes não dá para fazer no mesmo dia, na mesma semana, mas é importante que seja feito. Mas antes disso, o senhor Rui precisa saber um pouco mais sobre mercado de trabalho e mercado de recursos humanos. Porque foi dito a ele que quanto mais alto ou quanto mais está em alta o mercado de recursos humanos, mais profissionais qualificados ele consegue encontrar disponíveis no mercado de trabalho e melhora a sua contratação e também o seu processo de integração. E também melhora de uma forma ou de outra o seu quadro, né, de talentos dentro da organização. Por isso, vamos conhecer um pouco lá no quadro o que é então esse mercado de trabalho. Você já ouviu falar com certeza quando nós dizemos assim: o mercado de trabalho está em baixa agora, ou o mercado de trabalho está em alta, ou está em oferta, está em procura. O que é o mercado de trabalho? É ele quem vai determinar o comportamento das organizações. Por exemplo, nessa atual conjuntura aqui do nosso país, o mercado de trabalho, ele está em alta ou está em baixa? Se vocês responderam assim, depende, concordo plenamente com vocês. Depende da área, depende da função. Em determinados segmentos, o mercado de trabalho está em alta. Por exemplo, aqui na nossa cidade, que tem a construção civil ainda em crescimento, o mercado de trabalho está bom, está em alta, ou seja, tem bastante oportunidades de trabalho. Então, o mercado de trabalho são as transações, as negociações e os relacionamentos de trabalho. É o mecanismo de oferta e procura. Agora, por exemplo, perto do Dia das Mães, que já está chegando, as lojas, o comércio em geral, no Brasil todo, ou às vezes posso até arriscar que no mundo, mas aqui no Brasil, nós temos uma maior procura de pessoal, de profissionais no mercado de trabalho para trabalhar no comércio, porque é o segundo momento em que mais se comercializa, mais se vende, é o Dia das Mães. Então, por isso, às vezes, estende o horário, contrata mais pessoas. Agora, há pouco nós vimos, antes da Páscoa, que o mercado de trabalho nas fábricas de produção de chocolate, que começaram em dezembro, janeiro, estavam em alta, ou seja, maior oferta de trabalho. Então, é a oferta e a procura que caracteriza isso. São as vagas que são oferecidas pelas empresas, pelas diversas organizações. Então, o mercado de trabalho é entender assim, é esse olhar que nós fazemos para o mercado, como é que está com relação às ofertas e à procura de profissionais, né, de vagas, aliás, nas empresas. Então, em épocas de contenção, em épocas de crise, digamos assim, mas aí depende do setor, depende do segmento, existem mais vagas em determinadas épocas, o que a gente chama de sazonalidade. Mas vamos voltar lá no quadro, ainda falando do mercado de trabalho. Então, esse aqui está mais detalhado no nosso livro didático, mas tem os pontos principais aqui. Mercado de trabalho em alta e mercado de trabalho em baixa. Quando ele está em oferta,
em oferta. Nós temos uma excessiva quantidade de vagas. Será que é isso que vivemos nesse momento? Existe competição entre as empresas para obter candidatos. Então, todas as empresas estão com muitas vagas. Investimento em recrutamento. Então, o que acontece? Temos muitas vagas, todas as empresas do segmento estão com muitas vagas, elas competem pelos candidatos, por isso investem mais em recrutamento, que é a chamada dos candidatos, exigem menos, porque a concorrência é grande e, olha só que interessante, ênfase no recrutamento interno, já que a gente não tem essa oportunidade, às vezes, de encontrar o profissional fora no mercado de trabalho, nós olhamos mais dentro da empresa e ênfase no recrutamento interno. Quando está em procura, infelizmente, aí acontece isso, insuficiente quantidade de ofertas de vagas, pouco emprego, poucas oportunidades. Por isso, falta competição entre as empresas para obter candidatos, reduz o investimento em recrutamento, aumenta a exigência dos candidatos, é o que a gente fala, que é a lei da oferta e procura, e a ênfase é no recrutamento externo, acaba buscando mais no mercado mesmo, já que às vezes as empresas fazem isso, já que de repente no mercado de trabalho, como tem poucas ofertas, as pessoas também vão acabar aceitando um trabalho por um salário menor, não vão exigir tanto da empresa. Isso é a lei do mercado de trabalho e ela funciona assim, acredito que no mundo todo, dessa maneira. Vamos ver aí agora no quadro o mercado de recursos humanos, que diz respeito ao contingente de pessoas. Nós, trabalhadores, profissionais, fazemos parte do mercado de recursos humanos. Ou seja, quando ele está em oferta, nós temos excessiva quantidade de candidatos. Olha só que interessante, às vezes uma empresa, ela precisa de um determinado profissional, não tem no mercado de trabalho. E ela acaba fazendo parcerias com instituições de ensino para criarem cursos, graduação, para formação desses profissionais para poderem ter esses profissionais no mercado. O que acontece? Muitas empresas, muitas instituições de ensino acabam daí formando os profissionais ou capacitando, e aí nós ficamos com uma excessiva quantidade de candidatos. Por isso, competição entre os candidatos para conseguir emprego acaba rebaixando a pretensão salarial, não tem absenteísmo, as pessoas não ficam faltando e nem acabando, prejudicando aí a relação de trabalho, e aí aceita qualquer oportunidade de emprego. E quando nós estamos no mercado de RH em procura, nós temos insuficiente quantidade de candidatos. Pense em uma vaga em determinado setor em que ela é muito específica e, às vezes, o recrutamento fica aberto, a vaga fica aberta por muito tempo. Outro dia eu ouvi uma aluna dizendo isso: professora, como é difícil, às vezes, encontrar na área da saúde, inclusive, um profissional na área de hemodiálise, uma pessoa mais técnica nessa área. Então, insuficiente quantidade de candidatos. Por isso, não tem muita competição entre eles, ele eleva a pretensão salarial, facilidade em conseguir emprego, e o candidato escolhe dentre as diversas oportunidades de emprego que vão aparecer. Então, fazendo uma comparação, quando nós temos, portanto, o mercado de RH em procura, significa que temos profissionais aí em escassez ou escolhidos a dedo pela empresa, assim, que ela fala: nossa, conseguimos fechar essa vaga. Isso acontece muito. Quem trabalha com recrutamento e seleção sabe disso. Eu acredito que na área da saúde isso aconteça comumente, não só em
outras áreas, mas isso é muito comum também. Em algumas especialidades mais específicas, não é mesmo? Acaba tendo essa dificuldade. Voltando lá no quadro, fazendo então uma comparação entre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, o mercado de recursos humanos, ele pode apresentar-se em situação de oferta, ou seja, uma abundância de candidatos, ou de procura, uma escassez de candidatos. E ele vai representar o número de pessoas que estão dispostas a trabalhar ou que estão trabalhando também. Às vezes as pessoas estão trabalhando, são consideradas mercado de recursos humanos e querem mudar de emprego, se interessam pela vaga oferecida. Portanto, o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos se movimentam e um influencia o outro, eles se influenciam mutuamente. Ou seja, esse comparativo é importante entender. Nós temos um mercado de trabalho em procura, nós temos também um mercado de recursos humanos em oferta. Quando eles se complementam, significa que tem vagas e oportunidades para todos os profissionais. É um equilíbrio, mas dificilmente a gente encontra esse equilíbrio em unanimidade. Depende muito do setor, depende muito da época. Agora há pouco eu citei, por exemplo, o comércio, né? O comércio tem a sua sazonalidade. Eu acredito que em todo setor nós vamos ter uma sazonalidade. Voltando lá no quadro, essa comparação, então, entre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, o mercado de trabalho, então, ele muda de acordo com as variáveis externas, cenário econômico, tecnologia, novas formas de trabalho, tudo isso atinge também o mercado de recursos humanos. Semana passada e retrasada, eu comentei com vocês a globalização. Olha a globalização, as mudanças no mundo todo, influenciando daí o mercado de trabalho. E aí, provavelmente, atinge também o mercado de recursos humanos. E a velocidade com que ocorre, tanto as mudanças no mercado de trabalho, quanto o mercado de recursos humanos, vão ser atingidas nessa proporção. Com certeza, se nós temos aí um mercado de trabalho estagnado, sem mudanças, sem melhorias, às vezes um setor, uma região sem investir em tecnologia, e aí profissionais trabalhando, se formando em tecnologia. Então, bastante profissional no mercado de recursos humanos, mas cadê a oferta aqui para a gente chegar, pelo menos, a um ponto em comum e que dê esse equilíbrio? Bom, agora chegou a sua vez de participar. Vamos ver lá no quadro. Eu trouxe uma atividade que eu gostaria muito que vocês contribuíssem com a gente aqui. Nos dias atuais, encontramos o mercado de trabalho em oferta ou em procura, no cenário geral mundial. Comentei já um pouco, mas como é que está aí na sua região, se o mercado de recursos humanos, como se encontra na atualidade? Ao invés de a gente pensar aí num cenário mundial, me fale aí da sua região. Como é que está o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos, principalmente na área de vocês?
Muito bem. A aluna Magda, ela pergunta, sobre o mercado de trabalho, relata que está estudando, terminando a sua graduação em gestão hospitalar, mas está preocupada com o fato da sua idade, acima de 50 anos, segundo ela, tem disposição para o trabalho, tenho certeza que você tem, mas há uma cultura mais fechada no mercado para homens e mulheres após a idade de 50. Também é outra questão que a gente, às vezes, identifica cultural, né, em algumas regiões, né, ou talvez em algumas situações. A mesma está preocupada até com reforma da Previdência, que almeja homens e mulheres trabalharem mais tempo, tanto na idade como na contribuição, né? 60 para mulheres, 65 para homens, mas o mercado de trabalho ainda é fechado à contratação de homens e mulheres acima de 45. O que fazer? Olha, Magda, eu não tenho essa resposta ao que fazer. Acredito que nenhum de nós tenha essa resposta dessa forma. Mas eu acredito em uma questão importante, que buscarmos oportunidades, você está terminando gestão hospitalar, buscar oportunidades e às vezes a gente acaba fazendo a oportunidade. Encontrar maneiras diferentes para esse cenário, para se incluir, para atuar aí na área, né? Eu acho que talvez seja esse um caminho, né? Mas exatamente o que fazer, eu acho que nesse momento nós brasileiros não sabemos muito uma resposta pontual para isso, né? Mas a gente não pode desistir nunca, viu, Magda? Vai em frente, tá bom? Lá de Minas Gerais, segundo os alunos na nossa região, o mercado está parado. Poucas vagas para analistas de recursos humanos, e o mercado está se tornando um escambo, troca de produtos por mão de obra. Então, veja, esse cenário atual, ele nos faz pensar também em muitas situações, mas não tem como a gente não discutir isso no mundo do trabalho. Esse olhar é importante, até para nos posicionarmos de uma maneira crítica, de uma maneira cívica e pensarmos aí em melhorias para essas situações, o que a gente puder fazer sempre, não é mesmo? Mas vamos voltar lá no quadro. O senhor Rui também sabe dessa situação, ele sabe que o mercado de trabalho, o mercado de recursos humanos está aí numa situação meio delicada, num momento delicado, e por isso ele quer manter as pessoas que ele tem, apesar que ele não tem rotatividade, ele quer manter as pessoas que tem e futuramente, quando ele ampliar o quadro, contratar novas pessoas, ele quer fazer um modelo, ele quer fazer um programa de integração. Então, vamos ver o que é o programa de integração, qual a sua finalidade, para que implantar um modelo de integração em uma empresa? Bom, ele já viu que o mercado de recursos humanos, aqueles profissionais que ele precisava contratar e que demorou muito para ele contratar, porque eram profissionais qualificados, que ele esperou bastante tempo, ele não quer perder de jeito nenhum. Então, ele ouviu falar que integrar ou socializar é um treinamento e que vai ajudar bastante a inserir o novo colaborador na empresa. Os programas de integração, geralmente, via de regra, eles falam sobre a cultura. A Magda acabou de falar agora da cultura. A cultura é assim, a cultura faz isso, a cultura faz aquilo. A cultura de uma organização é muito importante, porque nós vemos que o mercado de trabalho ele é influenciado pelas organizações. E o inverso também é verdadeiro. O mercado de trabalho também influencia as organizações nas suas movimentações. Então, um programa de integração, nós vamos saber dos costumes, da cultura, dos valores, dos princípios que norteiam aquele negócio.
Isso aqui é importante, ele é diferente para cada empresa. Por que será? Porque cada empresa tem uma cultura. E é importante saber que quem faz essa integração, quem coordena, quem elabora, monta manual, data, organiza tudo, é o RH. Ah, mas lá na nossa empresa não tem RH. Bom, então tem que ser alguém que faça um administrativo ou departamento pessoal, alguém tem que ser o responsável. Sabe, o gestor daquele projeto, ele é responsável. Porém, não é somente essa pessoa que faz a integração. É muito bacana que em um ambiente de sala, né, de treinamento, várias pessoas vão falar, o técnico de segurança vai falar sobre segurança, o departamento pessoal vai lá falar sobre pagamento, cada um vai falar do seu setor para esse novo colaborador. Porém, é importante que o líder, o gestor, o encarregado que pediu, que vai trabalhar diretamente com essa pessoa, ele faça a integração também. Olha, apresente as pessoas, circule pelo setor e fale, inclusive, algumas particularidades do trabalho que ele tem esse domínio. Tem uma outra questão legal que eu acho bem bacana que algumas empresas adotam, que é o anjo da guarda ou algum outro nome, o colega intermediário, alguém na empresa, a gente chama assim, que vai acompanhar esse novo colaborador por um determinado tempo, até que ele se ambientalize, que ele se integre à equipe. Então, quando ele tiver dúvida, ele pergunta para essa pessoa. Então, é muito bacana incluir isso também. Voltando lá no quadro, portanto, o programa de integração ele tem 2 momentos. Um é essa ambientação que eu falei, em sala de aula, numa sala de treinamento, menor duração, um único dia, vai falar dos benefícios, horários, direitos, deveres, a estrutura da empresa, a história da empresa, o fundador, as principais políticas e práticas. Tem benefício? Não tem? Pode faltar no dia do seu aniversário? Não pode? Pode entrar sem uniforme? Não pode? Pode deixar o armário aberto? Não pode? Enfim, cada empresa tem as suas regras e, por isso, vai apresentar na ambientação. E a integração propriamente dita, ela é mais demorada. Ela às vezes leva, como nós vimos no filme, no vídeo, né? Às vezes demora meses até o novo colaborador se integrar à equipe, se integrar à cultura, se integrar às práticas da empresa, saber de fato qual é a missão, a visão, os valores, os objetivos da organização, as normas. Enfim, às vezes em uma semana, 2 semanas, nós conhecemos o que é mais relevante para começarmos a trabalhar. Mas quando tem lá uma ambientação, que passa um vídeo institucional da empresa, muito bacana, a história, ai, como é bacana saber isso, como foi fundada, como que iniciou, em que geração que já está na 3ª geração da gestão, a empresa tem 70 anos, enfim, gente, tudo isso é muito importante. Isso valoriza tanto a empresa, quanto para o colaborador, ele vai saber informações de onde ele está. Então, ele vai saber sobre os serviços, os produtos da empresa, o que é fundamental, ele saber. Vamos pensar aí em uma indústria. Ah, sua indústria, onde você trabalha que fabrica isso? Não, eu não sei. Eu já vi empresas em que o colaborador não sabia qual era o seu produto final. Então, ele não sabia bem como era, o que a empresa fabricava. Ele sabia da parte que ele fazia, porque era uma indústria bem no modelo mecanicista e que não
tinha, Agora, na área hospitalar, na área da gestão hospitalar, saúde, isso é importante. Mas aí na clínica é que faz esse procedimento, se não for informado ao novo colaborador, ele não vai saber. Imagina daí o que ele vai passar para o cliente, para o paciente que está ali. Então, na área hospitalar, na área da saúde principalmente, é fundamental. Ele precisa saber onde ele está trabalhando, qual é o objetivo da sua empresa, que serviço que ela presta, o que ela faz, quem é o corpo médico, enfim. Às vezes são muitas informações, por isso que demora um pouco mais essa integração. Voltando lá no quadro, o programa de integração, portanto, é um momento de acolhidas, boas-vindas, marca esse início aí saudável. É complicado quando você entra em algum lugar e não tem informações, não sabe o que você, quem são as pessoas, o que você pode, o que você não pode, aliás, né? Então, investir nesses programas vai ser um diferencial competitivo para a empresa, porque vai preparar as pessoas e vai valorizar também a empresa como um todo. E não só a empresa, vamos pensar nas pessoas. Ela vai se sentir fazendo parte, né? Quando nos sentimos pertencentes a um grupo, nós com certeza conseguimos ter melhores respostas, melhores resultados para o que nós nos propomos a fazer. Voltando lá no quadro, nesse sentido, então, o programa de integração, ele não é somente para os novatos. Sim, socialização, integração, pode ser para os novatos e para os veteranos, quando a empresa está passando por alguma mudança, a empresa está trazendo um novo equipamento. Então, é importante que pessoas que vão trabalhar com aquilo, com aquele novo procedimento, também sejam integradas a essa nova situação. Também resulta numa fonte de satisfação, porque quanto mais o colaborador se sentir acolhido, mais informações, mais chance ele vai ter de sucesso, de realmente se sentir representante daquela empresa e incluído naquele grupo. Como eu falei agora há pouco, esse sentimento de pertencer a um grupo, ele é muito importante. Ele faz com que as pessoas se desprendam mais, elas colaborem mais, contribuam mais com os colegas que está conhecendo. Sinta-se daí realmente bem recebida. Imagina você chegar em uma empresa e as pessoas ficarem te olhando, não sabem quem você é, você também não sabe quem elas são. Então, essas situações elas são minimizadas quando se faz um programa de integração. Momento de perguntas, vamos lá? Encaminhe as suas dúvidas que eu fico aguardando.
Muito bem. Se tiver alguma dúvida, agora no decorrer da segunda etapa da aula, vocês encaminham que eu respondo, ok? Vamos lá no quadro, conhecer então, como é que faz um manual de integração. O senhor Rui já viu a importância de fazer a integração, mas ele ouviu dizer que existe um manual de integração que pode ser feito. Será que o que contém esse manual? Que técnicas podem ser adotadas? E será que é padrão para todas as empresas? Alguém já viu um manual de integração? Eu gosto muito de manual, que eu acredito que eles ajudam bastante, mas deve ser um manual que é simples, para que realmente possamos ler. Quem tem um hábito, por exemplo, quando compra uma TV, você lê o manual para ver como é que funciona? Ah, comprou uma máquina de lavar roupas. Leia o manual antes. Comprou um celular, vem um manualzinho para... Geralmente a gente dá uma olhada meio por cima, mas eu conheço pessoas que leem inteirinho, só depois é que vão mexer, vão ligar e vão... E tenha muito mais chance de conhecer o produto do que quem não lê. E às vezes até com menos chances, né? Menos erros, porque leram, sabem direitinho. Então, quando se fala em serviço, se eu leio um manual de integração, eu passo por uma integração, eu sei o que a empresa faz, o que a empresa oferece, eu tenho muito mais argumento e condições de dialogar com o meu paciente, com o meu cliente. Eu sei como é que faz um procedimento, eu sei quais os riscos, eu sei o que ele tem que fazer. Eu consigo informar muito melhor o meu paciente, o meu cliente. E isso eu preciso saber. É quase que uma obrigação de quem trabalha em um determinado setor saber daquela informação para orientar as pessoas, principalmente na área da saúde. Então, vamos ver lá no quadro o que deve conter, ou como é que é o manual de integração. Bom, ele precisa indicar aos colaboradores novatos comportamentos, ações, condutas que ele deve apresentar, principalmente na área da saúde, claro, mas em todas as áreas. Um vendedor, como é que ele tem que estudar o produto, precisa atualizá-lo sempre que as políticas e práticas da organização mudam. Então, a minha sugestão é assim, que manual não seja algo rígido, que seja para durar a vida inteira. Não, o manual às vezes são 2 folhas ou menos de sulfite, ou algumas empresas hoje adotam um manual online. Clica no link, você tem todo o manual, nem precisa mais de papel, nós estamos na era da tecnologia. Quanto menos se imprimir, quanto menos se gastar papel, melhor. Então, tem um link, você clica ali, o novo colaborador, e tem um manual lá em PDF, com fotos, aí pode fazer o tamanho que quiser, não tem importância nenhuma. Então, ele precisa ser entregue para o colaborador dessa maneira, que ele tenha acesso. Então, pode ser o link? Pode, desde que ele tenha acesso, ele pode salvar, ele guarda para ele, de vez em quando ele tem uma dúvida e vai lá. Então, essa apropriação do manual é importante. Voltando lá no quadro, aí, saber um pouco mais, então, o que tem no manual de integração. Isso não é uma regra. O nosso livro traz lá outras sugestões também, mas assim, são algumas informações relevantes que é de bom tom que estejam
manuais. Uma mensagem de boas-vindas do diretor, do superintendente do hospital, do médico, que é o diretor no momento, a história do hospital, da clínica, qual é o negócio, todas as empresas, seja ela qual o seu setor, tem a missão, visão, valores, para que serve, a que se propõe, aonde quer chegar e quais são os seus valores, ética, responsabilidade, honestidade, direitos e deveres. Ah, eu quero saber dos meus direitos. Ah, mas você tem que saber dos seus deveres também. Dados referentes à jornada de trabalho, como que é a escala, como é que trabalha, como que é o controle, aqui é cartão ponto, é digital, você pode ter tantos minutos, tudo isso vem lá essa informação. Locais de utilização e movimentação tem áreas, por exemplo, no hospital, olha, no centro cirúrgico, você não pode entrar a qualquer hora do jeito que você quer. Não, lá é uma área restrita. Segurança e prevenção de acidentes, uso de EPIs, EPCs, principalmente, olha aí, na área da saúde, que também é importante. Quais os programas de treinamento que eu vou participar, que eu vou precisar me disponibilizar? Benefícios que a empresa tem. Ah, a empresa tem assistência médica, a empresa tem assistência odontológica, tem uma carência, é extensivo aos familiares ou não. Isso tudo é importante. Porque senão, tendo posse disso tudo, dessas informações relevantes, eu consigo me desprender mais para o trabalho. E se tiver dúvida, é importante ter alguém que vai esclarecer. Ou que seja essa pessoa que vai estar junto durante o período, ou que tenha essa abertura, olha, qualquer coisa pode ir lá no RH, qualquer coisa pode me perguntar como gestora, enfim. A pessoa está se incluindo, ela está adentrando na empresa, então ela não tem como ela saber de tudo, mesmo que ela seja uma pessoa com bastante experiência, muita bagagem, mas para aquele local ela é novata. Ponto. Isso é uma verdade. Voltando lá no quadro, portanto, algumas alternativas de programas de integração. Então, a técnica de integrar pessoas à empresa no momento da contratação se inicia aí, no momento em que se contrata, porque daí já vai falar da política, vai falar de como é que funciona a empresa na hora que pega um documento lá no departamento pessoal, mas em conjunto, numa sala de treinamento, é muito mais produtivo. A empresa, ela pode adotar, então, de bom tom, principalmente se ela tem muita rotatividade, um dia do mês ou um dia da semana, juntar os novatos. Ah, mas é muito difícil contratar alguém. Ah, então faz de maneira individual. Isso não tem uma regra, depende da empresa. E ela também pode aplicar o programa de integração à distância, pela intranet, por uma plataforma específica. Eu já participei de uma integração em que foi feito via intranet, depois que você tem seu login e sua senha, você conhece, tem um tempo, e depois tem um questionário para você responder, para ver se foi feito mesmo. Claro, senão às vezes o colaborador acaba dispersando um pouco. Voltando lá no quadro, nesse sentido, para que haja uma boa aceitação e adesão dos colaboradores, às vezes é importante que mostre, né, qual é o propósito, mas é obrigatório, né? A empresa define como obrigatório e quem é novato tem que participar antes de começar o seu trabalho. Então, cada organização faz o seu processo, faz o seu programa, não é um padrão para todas as empresas, cada um faz de acordo com a sua cultura. É diferente, por exemplo, um programa de integração do Hospital X para o Hospital Y. Tem algumas coisas que são muito próximas, algumas peculiaridades da área, mas, no geral, nós temos que pensar que os programas de integração, eles podem ser
complementados com a ideia de uma outra empresa, mas cada um precisa fazer o seu. Então, um dos objetivos de investir no programa de integração é que, ao iniciar o trabalho, o profissional acaba ficando aí com um sentimento de insegurança, expectativa, ansioso, e essa acolhida vai favorecer esse ambiente mais saudável, vai favorecer, né, essa acolhida. Então, vejam, quando fazemos parte de grupos, né, eu acredito que na gestão hospitalar isso também aconteça, os profissionais da área se reúnem, trocam informações, trocam experiências. Então lá no meu hospital, onde eu trabalho, nós fazemos um programa de integração, que o RH é responsável, e todos os colaboradores passam, tem um manual, é feito assim. Essa ideia do link, que eu comentei agora há pouco com vocês, isso veio de uma empresa, que eu sei que o programa de integração deles, aliás, o manual de integração deles, depois que passa por uma sala de treinamento, passa o vídeo institucional, tem a palavra do diretor, é bem legal, a palavra do diretor, ele não está presente, mas ele naquele momento, por isso que é agendado com certa antecedência, naquele momento ele consegue mandar uma mensagem de boas-vindas. Quando não dá para ser ao vivo, já tem um vídeo que eles passam, e aí ele dá boas-vindas para as pessoas. Gente, isso faz uma diferença. Nós, enquanto profissionais, nos sentimos mais próximos, nos sentimos mais importantes dentro da organização. Nós estamos falando aí de realmente trabalho com essa questão da autoestima, então dá um impacto diferente. O que é importante é que tudo que seja dito seja verdadeiro, isso é muito importante. Então, essa ideia do link com o manual de integração também é precioso, é importante, porque o colaborador ele acaba tendo o manual na hora de tirar alguma dúvida, ou caso também possa acontecer, da empresa mudou alguma coisa da política, não é mais daquela forma, e as suas práticas, e se ele ficar com dúvida, ele vai buscar o gestor, ele vai buscar o RH, tirar as dúvidas. Então, não pode ser assim, começou a trabalhar, olha, é o seu setor, e vai lá e começa a trabalhar. Isso tem grandes chances de levar ao insucesso. Tem grandes chances de fazer com que a pessoa se sinta insegura mais do que ela já está. E aí nós não podemos esquecer que cada um de nós funciona de um jeito. Então, às vezes a pessoa ela já é insegura, ela já entra meio receosa, ressabiada, e aí não tem informação nenhuma, pode, com certeza, cometer muitos erros. E na área da saúde, na área da gestão hospitalar, seja qual for o setor, tem situações que um erro é um erro fatal, e tantas outras também, mas que a gente tem que cuidar bastante disso. Então, vale a pena investir nisso e elaborar e montar um programa de integração de acordo com a cultura da empresa, com a realidade da empresa, e também elaborar um manual de integração. Bom, agora é com vocês, nós temos uma atividade, vamos ver lá no quadro. Se você já participou de algum programa de integração, então gostaria que você compartilhasse aqui a sua experiência com a gente.
Bom, se vocês tiverem depois, quiserem compartilhar com a experiência, podem encaminhar para a gente. Mas enquanto eu esperava vocês, conversando ali, tive um relato de uma experiência que é bacana, o programa de integração, se conhece a empresa como ela é, o porte da empresa, o que ela oferece, como que é o ambiente. Então, olha só que bacana isso. É justamente isso. Se você participou de um programa de integração, você também deve ter lembrado nesse momento. Nossa, eu conheci a empresa, o que ela faz, como ela faz. E eu estou falando aqui para você, lembrando de várias situações em que eu fui ou prestar um serviço como consultora, como psicóloga, como funcionária, conhecer a empresa. E isso é fundamental, você saber o que ela faz, qual é a missão, a visão, quem são as pessoas, qual a sua abrangência. Olha, o hospital ele tem aí, atende pessoas de toda a região, Londrina e região, enfim, seja qual for a cidade, o seu estado. Então, é muito importante. Aí você sente essa dimensão da empresa da qual você está sendo admitido. Bom, vamos agora falar sobre alguns exemplos que ocorrem aí em algumas áreas. Vamos lá? Bom, o senhor Rui, ele já está bem inteirado sobre a importância do programa de integração, já conheceu a sua estrutura, já está assim, ele está bastante curioso para montar um programa de integração, e principalmente aí dentro da área dele, que é o comércio, ele quer saber detalhes sobre isso. E algumas perguntas ainda pairam na dúvida do senhor Rui. Como ocorre a aplicação do programa de integração nos diversos segmentos? Um programa de integração padrão pode ser utilizado em diversos segmentos de negócio? Será que essa seria a estratégia mais viável? Será que nós podemos pegar um programa de integração que é da área da tecnologia, uma empresa de tecnologia, uma IBM, e trazer para uma instituição de ensino? Será que de uma instituição de ensino EAD, nós podemos pegar o mesmo programa e levar para um hospital, para uma indústria? Será que as empresas podem adotar o mesmo programa de integração? Ou ele precisa ser personalizado? O que você acha sobre isso? Então, vamos falar um pouco sobre isso, até esclarecendo as dúvidas do senhor Rui. Bom, nós falamos que o programa de integração ele deve ser condizente com a sua cultura. E nós sabemos que cada organização tem a sua cultura, os seus valores, as suas crenças, os seus hábitos. São os mesmos fundadores? Não. Tem a mesma história? Também não. Tem a mesma estrutura? Também não. Ah, tem o mesmo segmento? Tudo bem. Isso é algo em comum que pode servir como uma referência. Mas cada organização deve montar o seu programa de integração. Pode até... mas todas são hospitais, Não, mas... todas são clínicas de nefrologia, todas são clínicas de cardiologia. Não, mas é diferente. A estrutura é diferente, a história é diferente, o funcionamento, os procedimentos são diferentes. Pode até ter alguns em comum, mas são diferentes. Por isso é importante que seja personalizado. Cada empresa faz o seu programa. Então, vamos ver lá no quadro um exemplo sobre isso. Bom, como eu disse, os programas são elaborados de acordo com objetivos da empresa,
cultura organizacional, especificidades de cada organização e o seu negócio. O programa ele vai familiarizar o colaborador com a linguagem da organização. Cada organização tem uma linguagem, costumes, códigos de conduta, a estrutura, produtos, serviços, missão, visão e valores. Por isso, cada empresa deve realizar o seu próprio método, o seu próprio manual, o seu próprio programa de integração. O que ela pode, sim, é usar como referência e daí adaptar para a sua realidade. Depende muito, algumas informações, até conseguimos pensar, olha, isso aqui eu poderia utilizar na minha empresa, mas adapte à realidade, à cultura da organização. Então, nós vamos ver alguns segmentos agora que praticam daí o programa de integração e aí você vai perceber a diferença em cada setor. Vamos lá? Começamos com a construção civil. Bom, segmento, construção civil, e aí depois saúde, depois tecnologia da informação. A construção civil, o que nós temos que falar no programa de integração? É claro que vai falar da história, da cultura, da missão, da visão, isso todas vão falar. Por isso mesmo que é diferente para cada empresa. Mas na construção civil há um forte destaque para falar da segurança no programa de integração. As empresas de construção civil, elas despendem bastante tempo falando da ANR a respeito do EPI e do EPC. Eu vejo uma construção civil lá de um edifício do lado de onde eu moro e eu percebo assim, todos eles estão com EPI, todos utilizando EPC, e eu sei que essa empresa ela é muito cuidadosa com isso. E aí nós conseguimos ver lá na empresa, geralmente assim, estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Por onde é que se começa isso? Pelo programa de integração. Os cuidados, qual é o horário de refeição, tem que descansar depois da refeição, principalmente nessa área, informações sobre a obra, peculiaridades da construção, e aí quem é da área que sabe dizer isso, e por isso quem está na área tem propriedade para falar sobre isso, e aqui entra, olha só, entra o técnico de segurança, às vezes o engenheiro, o RH, enfim, todos aqueles que vão abordar essa temática aí para o colaborador. Local e forma de descarte de materiais na obra, enfim, são algumas particularidades de quem trabalha daí na construção civil. Então, sabe que ali na construção civil, numa integração, nós não vamos falar de produtos, nós vamos falar do serviço que é prestado, não está fabricando algo, né? Está construindo algo. Então, o foco vai ser na construção, nos cuidados, justamente esse é o objetivo. Agora vamos no quadro ver como que especificamente para vocês na área da saúde. Bom, o que nós vamos falar na área da saúde? Produz algum produto? Comercializa algum produto? Não, na área da saúde nós precisamos falar sobre informações comuns a todas as áreas do hospital, por exemplo, o que corresponde a cada área, falar sobre o serviço de controle de infecção hospitalar. Para quem falamos isso? Para todas as pessoas, todas as funções, todos os colaboradores. É lógico que a ênfase é muito maior quando se trata daí da enfermagem
especificamente, mas para todos é preciso falar sobre saúde, sobre o SESMIT, que é a segurança no trabalho, os cuidados que tem que ter, trabalhando aí na área da saúde, os cuidados que se deve ter com seringas, com produtos descartáveis, com a própria higiene, enfim, com tudo que é pertinente à área da saúde, diferente da construção civil. O que pode ser em comum lá do SESMIT, que nós também estamos falando de EPI, de EPC, mas voltado aqui para a área da saúde, que vai ser diferente. Horários, turnos, como que é o turno da madrugada na construção civil? Não tem turno da madrugada. Como é o funcionamento do hospital, pronto-socorro. Enfim, olha só que diferença. A missão é outra, a visão é outra, objetivos são outros, então, bem diferente. A integração daí também segue uma outra linha de raciocínio. Voltando lá no quadro, ainda falando daí da saúde, é essencial facilitar a ambientação do novo colaborador, as normas, as rotinas, garantir a padronização. Isso aqui cabe para todos, cabe na construção civil, cabe aqui na saúde, cabe na educação. Então, é importante garantir a padronização das informações. E quem vai fazer a integração, ele não pode ficar variando. Para uma turma ele falou uma coisa, para outra turma ele falou outra, esqueceu de falar outra, de jeito nenhum. Por isso que existe um programa de integração. As informações devem ser compartilhadas por todos. Conhecimentos mínimos desejáveis para que todos desempenhem a sua função, que tenham uma boa interface com os parceiros de trabalho, com os pares de trabalho, compreendam aí quem são os pares, quem são as interfaces e saiba trabalhar com isso de uma maneira assim, bastante ética, respeitosa, dentro do exercício da profissão. Veja que aqui tem um cuidado muito maior com a questão da ética, da questão do sigilo, porque está na área da saúde. Então, numa clínica, num hospital, seja onde for, um programa de integração deve valorizar muito isso, enfatizar bastante esses preceitos éticos e sigilosos. Então, a enfermagem representa uma parcela significativa desses recursos humanos de uma organização hospitalar e, às vezes, então, existe uma integração geral e depois uma integração que é mais específica, mais detalhada para cada setor. É nesse momento que nós dizemos que o líder, o gestor, ele tem um papel importante. Ficou o dia inteiro lá na sala de treinamento, falo o dia inteiro, às vezes meio período, seja como for a empresa definir. A partir daí, no período da tarde, serão os administrativos. Nós vimos isso no vídeo, um assunto pertinente ao administrativo. Não, agora é o setor da enfermagem. Então aí, pertinente ao setor de enfermagem. Então tem um programa amplo e depois vai fragmentando de acordo com a área de atuação de cada um. Voltando lá no quadro, nós temos um outro exemplo na área da tecnologia da informação. Aqui, contemplando a área do senhor Rui. Bom, o que ele vai falar? Diferente da construção civil, diferente da saúde, mas ele precisa, sim, integrar a pessoa no novo segmento de tecnologia que ele trabalha, quem são os fundadores, ano da fundação, quais são os principais serviços, porque às vezes um colaborador atende um telefone ou vai atender um cliente, ele nem sabe quais os serviços que a empresa presta,
quem são os seus clientes. É importante também conhecer o quadro de colaboradores, quem são os departamentos, se tem e qual é a política da qualidade, as certificações que a empresa tem. Ah, mas lá no hospital, na construção civil, também é importante saber as certificações? Claro, se tiver, é relevante que se passe. Mas aqui não vai falar de, talvez, EPI, EPC, mas vai falar de ergonomia, vai falar da postura, ficar muito tempo sentado, como é que é isso, se tem uma ginástica laboral, enfim. Isso tudo nesse momento aqui da integração. Quais são os benefícios, pagamento do salário como é, cartão ponto, procedimentos administrativos, enfim. Tudo isso que é relevante daí, mais voltado à área administrativa, às funções que se executa dentro de uma empresa de tecnologia. Vamos voltar lá no quadro, fechando essa questão, então, da integração, de acordo com a cultura, as especificidades de cada segmento de negócio, é que os programas de integração vão ser desenvolvidos com exclusividade. Posso, então, ter como uma referência, uma ideia, mas eu não posso copiar exatamente na íntegra o que a outra empresa faz, né? Cada empresa deve produzir daí o seu programa. E as pessoas, com certeza, se sentem muito mais valorizadas. Fato esse é que nesse portal RH tem um link de uma matéria que eu gostaria muito que vocês tivessem acesso depois e pudessem ler. Programas de integração facilitam a adaptação de quem está chegando, ou seja, quem está chegando na empresa, quem quer conhecer mais a empresa, enfim. Como eu disse, né, durante toda a teleaula, são momentos importantes e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem encaminhar agora, perguntando, né, sobre o programa de integração, ele realmente tem esse propósito e tem esse efeito muito favorável. Então, na verdade, assim, como gestão de pessoas, falamos de recrutamento, seleção, integração, e cada vez mais, quanto mais integrado estiver o colaborador, mais fácil também ele vai conseguir desempenhar suas funções e colocar em prática aquilo que ele se propõe dentro da empresa. Espero ter contribuído com o seu aprendizado. Nós nos encontramos na próxima semana. Tenham um bom descanso e, por enquanto, muito obrigada.